Prosseguindo com os nossos estudos, temos realizado na segunda epístola do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Estamos agora no capítulo 2. Hoje nós vamos estudar o versículo 13 até o versículo 15. A leitura do versículo 13 diz assim: Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Por isto Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Amados, é importante salientar que os versículos 13 a 15, ele é o ponto nevrálgico desta epístola. Com isso estou dizendo que tudo que Paulo já falou e o que Paulo irá falar do capítulo 3 está embutido dentro desta verdade. Vamos observar como Paulo começa essa perícope aqui. Entretanto, aqui nós temos um conectivo, onde vai ligar duas realidades. Na priori, Paulo está se referindo ao versículo 11 e 12, mostrando a condição das pessoas que não amaram a verdade, mas se deleitaram com a injustiça. Agora eles estão debaixo de uma tirania do homem da iniquidade, que é o anticristo, e aí eles foram entregues a esses erros. Veja só a leitura do versículo 11 e 12. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro para dar crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Ou seja, eles vivem num estado de degradação tão grande que eles dão crédito à mentira como se fosse verdade. Por isso, o anticristo está manipulando. O anticristo aqui, o falso profeta, está maltratando eles. Eles foram entregues à operação do erro. Essa expressão operação do erro, do grego, é energeia, ou seja, uma eficiência, uma vontade de errar. Eles estão entregues a isso porque não amaram a verdade, mas pelo contrário se deleitaram com a injustiça, e é isso que vai acontecer com toda pessoa que não se converter. Eles serão banidos da presença do Senhor, como nós já estudamos. Então, essas pessoas ainda vivas estão vivendo esse período aí que nós já estudamos, que é a ação do mal, e eles estão sendo subjugados pelo mal. Então, agora, com esse conectivo, entretanto, Paulo vai falar da condição das pessoas que foram destinadas para a salvação. Então, o contraste aqui é que os crentes gozarão de uma realidade totalmente diferente dessas pessoas que não se converteram. Paulo diz: devemos sempre dar graças a Deus. Nós glorificamos o Senhor, exaltamos a Deus. Por quê? Porque Deus nos escolheu. Essa escolha, essa eleição do Senhor, essa palavra do grego escolher ou escolha, hairel, preferiu. O Senhor quis. Talvez você confabule dizendo assim: mas eu vejo injustiça, como é que Deus escolhe um e não escolhe outro? Nós estamos falando de Deus, queridos, de um Senhor que tudo pode, Ele faz como Ele quer. Logo, quem somos nós para questionar a soberania de Deus? Quando falamos da escolha do Senhor, nós estamos falando de algo que está fora da nossa vontade, está muito além do nosso querer. Então veja que Paulo deixa bem claro: nós glorificamos a Deus, nós damos graças a Deus, porque Ele nos escolheu. E falando dessa escolha, dessa soberania de Deus, dessa vontade do seu beneplácito, vamos dar uma lida em Deuteronômio, capítulo 7, o versículo 6 até o versículo 8. Veja o que diz o texto aqui em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 7. Vamos lá, versículo 6 até o versículo 8. Porque tu és o povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois ereis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos ama e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com a mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder do faraó, rei do Egito. Veja bem,
A vontade de Deus foi resgatar o povo, escolheu o povo, hebreus, resgatou o povo hebreu da mão do faraó pela sua própria vontade. Ele quis fazer assim. Ele poderia muito bem ter deixado lá, todos morreriam lá, e ele teria outros meios de fazer com que a história continuasse, mas ele quis fazer assim. Ele elegeu cada um de nós pela sua própria vontade, ele preferiu, a palavra grega é essa, ele preferiu, é assim que ele quis fazer. Quando ele fez isso? Aí Paulo vai dizer, desde o princípio, continuando aí no versículo 13, eu vou ler o versículo que diz, entretanto devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, por isso que Deus vos escolheu desde o princípio, antes da existência. A palavra princípio, a palavra arre, é a palavra grega, outros pronunciam ashe, como por exemplo no princípio, lá criou Deus os céus e a terra, no princípio era o verbo ali, o grego ashe, para Jesus, arre, ele usa a palavra aqui para princípio, e é isso que o Senhor faz, desde o princípio o Senhor nos escolheu, não é por mérito, não é porque você fez alguma coisa, não é porque Deus sabia que você ia se converter, não é porque Deus sabia que você ia fazer algo, você ia escolher o Senhor, não, querido, não tem nada a ver com isso. A salvação, ela é própria do Senhor. Veja o que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 1 e versículo 4, ainda falando dessa soberania, da escolha do Senhor, da preferência dele. Olha aí, Efésios 1, 4. Assim como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então, Paulo está deixando bem claro que nós damos graças a Deus, porque ele quis nos escolher. Ele, pelo seu beneplácito, nos elegeu para sermos salvos. Aí no versículo 13, por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito na fé, na verdade. Vamos agora observar essa partícula aqui, tá, amado? Para, quando ele diz assim, desde o princípio, para. Esse para, na partícula grega, o significado é eis, porque mostra uma direção para uma outra realidade. O Senhor nos elegeu antes da criação, antes do princípio, para uma realidade. E aí Paulo chega no versículo 14 e diz aí, para o que também vos chamou. Observe que esse para aqui é o propósito da salvação. Então, observe que primeiro nós somos eleitos por Deus, nós somos escolhidos para a salvação e depois nós somos chamados para a salvação. Aqueles que o Senhor elegeu, foi esses que o Senhor chamou para a salvação. Paulo deixa bem claro aqui nas partículas, para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho. Então, observe a sequência de Paulo que ele vai dizer aqui. Primeira partícula para, aqui do versículo 13, mostra essa direção, essa partícula grega eis, que mostra a direção. Aí depois ele vem para o versículo 14, para o que também vos chamou. Então aqui esse chamou, esse escolheu é a eleição, e agora ele diz para a salvação. Então, recapitulando, aqueles que o Senhor elegeu, esses o Senhor chamou, mas baseado em que méritos? Que essa pessoa vem à salvação, ao Evangelho de Jesus Cristo. Então eu e você, nós só podemos ser salvos, único e exclusivamente pelo Evangelho. Então o Senhor elegeu, o Senhor chamou, esse chamado é pelo Evangelho para a salvação. Por isso devemos dar graças a Deus. Por isso glorificamos o nome do único Deus Salvador, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com isso, Paulo quer deixar bem claro que a salvação não é por mérito, não é por esforço humano, nós nunca vamos ter como salvar nós mesmos. Nós não temos acesso a isto pelas nossas próprias forças. Nós só somos salvos porque Jesus Cristo morreu por nós. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o Senhor, pelo seu beneplácito, morreu na cruz do Calvário para nos chamar à salvação.
Então, recapitulando aqui esse versículo 14, nós somos eleitos por Deus antes da criação do mundo, nós somos chamados, os eleitos são chamados por Deus pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Concluindo aqui esta parte, vamos para o versículo 15. Assim, pois, a partícula pois, Paulo está chegando a uma conclusão. Então, chegamos a uma conclusão, quando ele diz, assim, pois, irmãos, permaneceis firme. Amados, permanecer firme, a palavra grega esterco, da palavra grega, permanecer firme, ela tem o significado de ficar parado. Ou seja, nós já estamos na salvação, nada nos retira dessa salvação, nós estamos parados, nós estamos plantados, nós estamos firmes nesta verdade. Por isso Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8, nada nos separará do amor de Cristo. Isto é a certeza da salvação que nós temos. Então Paulo chega nessa conclusão dizendo, permanecei, pois assim, pois irmãos, permaneceis firme. Nada vai nos separar, nós vamos estar assim, então guardados pelo Senhor. E aí ele diz, permanecei firme e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. Veja bem, Paulo vai concluir dizendo para eles, olha, guarde as tradições que vocês ouviram. Esses ensinos que eles ouviram, Paulo está se referindo aqui, essas tradições, guardar as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, e palavras aqui, Paulo está se referindo quando ele esteve lá, quando ele esteve presente lá com os irmãos, falando com os irmãos, falando dos acontecimentos. Lembra que os irmãos estavam muito atarefados, eles estavam muito agoniados. Paulo diz, olha, guarda o que nós vos ensinamos quando estávamos aí. E agora ele diz, seja por epístola nossa. E agora ele está se referindo à primeira epístola que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. E desta maneira é que Paulo conclui esta parte da perícope. Vamos então fazer a recapitulação. Entretanto, Paulo faz o conectivo entre a condição daqueles que estão sem Deus, sem Cristo, aqueles que foram banidos da face do Senhor, no sentido de que não foram eleitos para a salvação, eles ainda estão vivos, mas foram entregues à operosidade do erro, energeia, eficiência do erro, eles estão vivendo ali. Entretanto, também Paulo mostra aqui a condição das pessoas que alcançadas foram pelo Evangelho de Jesus Cristo. Eles foram alcançados porque foram eleitos, escolhidos. Por eles serem escolhidos, eles foram chamados, e eles foram chamados pelo Evangelho de Jesus Cristo para a salvação. E agora que eles foram alcançados pela salvação, eles devem guardar as tradições aqui, aquilo que foi falado quando Paulo esteve lá, e isto que Paulo escreveu na sua primeira epístola a esses queridos e amados irmãos. Queridos, que Deus nos abençoe. Na próxima mensagem nós iremos tratar da oração, que Paulo termina o capítulo 2 também com uma oração. Nós vamos ver grandes verdades ali que vai trazer refrigério à nossa alma. Que Deus abençoe a todos. Fiquemos na graça de Jesus. Amém.